Ichigo Ichie. Inesperado, né? Em pleno final de domingo, às 6 horas da tarde, minha avó dizia que 6 horas da tarde era uma hora linda, né? Porque era a hora da oração. E vamos lá. Vamos para mais um Ichigo Ichie, só que um pouco mais descontraído. Ai, não estou conseguindo editar, que ótimo. Ah! Konbanwa. Genki desu ka? Domo arigatou gozaimashita, né? Hai. Não vai dar para editar. Mas então vamos lá. Nesse momento, enquanto eu tomo um chá verde, que eu preparei aqui, né? Está servido? Um chá verde orgânico. É muito bom. E, claro, eu vou tomar na minha chavena de chá com sakura. Aí. Como foi o seu domingo? Foi bom? O meu foi excelente. Meditei sobre muitas coisas, refleti sobre tantas outras. Ai, itadakimasu. Muito bom. Ai. Vou explicar um pouquinho mais sobre o chá, né? No Ichigo Ichie anterior, quando eu falei sobre chá, eu disse que para você captar a energia do chá, você tem que fazer barulho. Prender a respiração, engolir e depois soltar o ar. Você faz isso, você vai ver que o chá muda de gosto. A nossa etiqueta diz que quando nós fazemos barulho ou para tomar chá ou para tomar uma sopa, é falta de educação. No entanto, no Japão, principalmente, né? Na China também, eu acho. Tem que fazer barulho. Nossa, fica delicioso. Porque se você não faz isso, você só pega a parte bioquímica do chá. Bioquímica, né? A química viva. Mas você só fica com a parte orgânica do chá. A parte energética do chá você perde. Porque tem meios de você captar a energia do alimento que você come. E não é só do chá, é de todos os alimentos que você come, eles contêm energia. E você tem que saber como captar a energia, que é o princípio vital, dos alimentos. Porque, lembra, na live anterior, quando eu falei do corpo físico, que ele é permeado todinho, que ele é transpassado todinho por partículas de energia, e essas partículas de energia é que inflam o corpo energético que mantém o corpo físico. Então, nós, na forma humana, estamos em 3 mundos. O eu, o energético e o material fenomênico. Nós temos os 3 mundos numa única forma. Então, nós temos que alimentar o espírito, temos que alimentar o corpo energético e temos que alimentar o corpo orgânico. Contudo, o corpo orgânico precisa de muito pouco. Se o corpo energético tiver pleno.
Porque você come para quê? Para colocar matéria-prima para dentro, para o corpo se auto-reconstruir. E para dar energia. Então, se você já tem bastante energia, o que você vai precisar para a reconstrução do corpo é muito pouco. Tanto que tem pessoas que vivem de luz, na verdade, elas estão vivendo o quê? Da energia. E a própria energia, mais essa máquina maravilhosa, que é a máquina viva, que é o corpo humano, que é capaz de tudo, ela, quando ela está numa determinada nota, num determinado nível de desenvolvimento, ela mesma, através da energia, ela consegue fabricar o que ela precisa. Ela precisa de proteína, ela fabrica. Ela precisa de, sei lá, de açúcar, ela fabrica. Ela precisa de vitaminas, ela fabrica. O corpo, ele fica autossuficiente. Se não fosse assim, não existiria tantas pessoas vivendo de luz. A Jasmine, por exemplo, é uma australiana que vive de luz, né? E aí? Eu tô com muita sede. Outra coisa que eu vou dizer para você sobre o chá é que aqui, né, por mais quente que esteja o chá, você pegando pelo anel da borda e pelo anel embaixo, são os dois únicos pontos da chavena que não esquenta. Então, você pode tomar o chá tranquilo, por mais, quer dizer, tranquilo, entre aspas, né? Porque se estiver muito quente, ele vai queimar a sua boca. Mas não impede você de pegar a chavena. E a tampa. Tá vendo? Aqui. Então, aqui você tem o jogo completo, tá vendo? Então, tem um pirizinho embaixo para você pousar a chavena. Tem a chavena onde está o chá e tem a tampa, né? É legal você pegar assim, né? Com o indicador e o médio e depois devolver no mesmo lugar. Antes de você retirar, você dá uma inclinada e devolve para o chá o óleo essencial que volatizou por causa da temperatura. Então, a tampa ela tem um propósito de guardar e preservar o óleo essencial do chá. Então, o óleo essencial, ele volatiza a uma determinada temperatura, tanto que você sente o perfume. Existem os aromatizadores, que é justamente para volatizar no ar, impregnar a atmosfera de óleo essencial. Então, o chá, ele contém um óleo essencial, você, delicadamente, você inclina, né, para que ele escorra e seja devolvido ao chá. Você pode, inclusive, fazer um assim também, que ajuda. E depois tomar o chá, né? E volta a tampar. Então, essas são as etiquetas para você tomar um chá oriental, tradicional chinês ou japonês. Se você assiste muito esses filmes, né, japoneses e chineses, principalmente, né, quando eles retratam, né, a China ou o Japão antigo, o Japão medieval, observe que eles tomam um chá assim, tiram a tampa, fazem um movimento, né, de devolução do óleo essencial, tomam e depois voltam a tampar e devolvem na mesa, né, ou na superfície onde ele estava sendo servido. Então, já falamos bastante coisa, né, nessa introdução, assim, nesse contato dessa live bem tranquila, bem relaxada, final de domingo. Já falamos muitas coisas, mas vamos falar sobre a historinha, né, de duas mulheres e a sopa de marisco. Porque essa historinha das mulheres e a sopa de marisco, água quente, tá? Eu tô com muita sede, eu vou tomar muito chá. Essa historinha, né, da sopa de marisco e duas mulheres, ela é muito importante e muito profunda. Então, eu vou primeiro contar a historinha
Depois que eu contar a historinha, então nós vamos estudar alguns ângulos dessa mesma história. E através desse estudo, onde eu vou estar trazendo à luz da consciência ângulos indiretos do que está sendo apresentado no primeiro plano, porque contar a história é apresentar algo no primeiro plano, que a gente costuma dizer que é uma metáfora, né? A metáfora. E depois você vai ver com os olhos da mente o que está sendo mostrado, discutido e dito através, né, das mensagens subliminares das histórias. As historinhas Zen, elas são muito assim. Umas delas não fazem o menor sentido para a mente. E por que que as histórias são os koans, né? Por que que os koans não fazem o menor sentido para a mente? Porque a ideia é essa mesmo, bugar a mente. Porque se faz sentido, a mente sempre tem alguma coisa para dizer. Ou ela gosta ou ela não gosta, ou ela fala alguma coisa, ou ela diz... Ou seja, ela sempre tem algo para dizer a respeito de alguma coisa. Mas enquanto a mente está falando, você está com barulho na cabeça. Isso chama-se barulho na cabeça, quando a mente está discursando o tempo todo. Então, você vai para a meditação e aí você pode ouvir o seu barulho interior, que é o barulho da sua mente. Mas por que que a sua mente está barulhenta? Então, um dos recursos, né, do Zen é fazer um koan, ou seja, falar alguma coisa que não faz o menor sentido para a mente. Quando não faz o menor sentido, ela buga, porque ela não tem o que dizer. E aí é onde você entra em silêncio, e aí você pode, neste momento de silêncio que você parou a mente, começar a perceber algo silencioso, que está ali o tempo todo, mas você não consegue perceber por causa do barulho. E nesse momento você vai entrar em estado de meditação profunda. Eu tenho feito já há muitos anos, desde 2013, eu tenho usado uma técnica criada por um discípulo de Buda Gautama, com a intenção, com a missão, né? Não emissão, com a missão de parar a mente e elevar a mente ao estado meditativo profundo através da indução. É possível? É possível. Eu faço isso em 5 minutos. E quando eu faço isso, a pessoa entrou em estado meditativo profundo, o que acontece? Ficam surpresas, ficam perdidas, ficam eufóricas, quer dizer, cada um tem uma resposta pessoal e individual quando eles entram em contato com o estado meditativo profundo induzido. E que se não fosse essa indução, ele poderia ficar 20, 30, 40 anos parado, mas sem silenciar a mente. Tanto que eu fiz isso num praticante de meditação há mais de 30 anos, e eu lancei um desafio, né? Eu falei assim, eu posso parar a sua mente, eu posso induzir a sua mente em 5 minutos. Ele falou, quero ver. E 5 minutos depois, ele estava num estado que ele nunca tinha tido durante 30 anos de meditação. Então, foi muito forte para ele, né? Esse momento. Foi muito forte, porque ele levou um certo tempo para se acostumar com essa nova consciência. Então, vamos lá. E o que eu estou falando tem tudo a ver com a historinha das duas mulheres e a sopa de marisco. Eu também poderia falar que a sopa das duas mulheres é uma sopa de pedra. É uma sopa de pedras. Porque a sopa de pedra ela é muito importante, né? Tem uma versão de sopa de pedra onde 2 viajantes conseguem
fazer com que uma aldeia inteira abrisse o coração, né? E tivesse uma atitude mais de cooperativismo, porque a cidade era muito pobre, mas a miséria da cidade não era das pessoas ao nível econômico, era ao nível pessoal, ao nível espiritual, ao nível de coração. E os dois viajantes, percebendo isso, inventaram uma sopa de pedra, e através da sopa de pedra todo mundo contribuiu com um pouquinho, e no final eles fizeram uma grande festa onde todo mundo se fartou, dançou, cantou, cada um contribuiu com o que tinha. Um tocava, outro cantava, outro dançava, outro tinha uma cenoura. E assim, quando a sopa ficou pronta, né, a mente, o espírito da cidade, da aldeia, tinha mudado. Entende? E é isso que a gente precisa fazer hoje, né? Vamos unir forças. Eu sempre fiz isso. Não tenho nada para fazer? Não tenho emprego? Ninguém quer me contratar para trabalhar? Ótimo. Então eu vou prestar serviço. Aí. Vou prestar serviço, vou trabalhar. Parada é que eu não vou ficar, né? E assim eu caminhei por mais de 30 anos. Mas, nesses 30 anos, eu tive 3 sucessos de alta performance. Um, quando foi pelo meu esforço pessoal, eu tinha 23 anos, 22 anos, eu acordei de manhã e falei, nossa, se eu não fizer acontecer, não vai acontecer nada, porque se tivesse que acontecer, já teria acontecido. E eu estou com 22 anos e minha vida não mudou nada, então eu vou fazer acontecer. Levantei e em um ano eu saí, né, de uma fase de jovem de 22 anos, que estava dormindo, esperando, né, o futuro, para realizar o futuro. E eu saí para ser a melhor. Aqui se tem um paradigma muito complicado, né? Que é, por que tem que ser a melhor? Isso é arrogância, não é não. Você querendo ser o melhor, já dá uns 70%, 80%. Imaginou se você fosse lá para ser medíocre. O que é ser medíocre? Medíocre é estar na média. A média é entre 5 e 7. Essa é a média. Menos que 5, mais que 7. Né? Quem está entre 5 e 7 é medíocre. Está na média. Então, eu fui para ser a melhor. E no curso, eu tive um desempenho, né, de devorar tudo que me era passado para poder, quando eu estivesse em campo, né, de trabalho, eu pudesse executar uma forma perfeita. Isso faz parte da Velse. Eu sou assim. Sempre quero o melhor, eu quero o máximo, eu quero o topo de tudo que eu faço. Porque nós estamos aqui para nos desenvolvermos. E o que é desenvolver? Desenvolver é pegar algo que já existe e levar ele na sua realidade. Porque a realidade humana precisa ser conquistada. Os animais não. Os animais, eles crescem e quando eles chegam à fase adulta, eles estão prontos. O tigre tem a força do tigre e a habilidade do tigre. O leão, a força do leão, a habilidade do leão. Todos os animais na fase adulta são assim, desde que não sejam castrados. Castração eu acho uma coisa muito cruel. Se castrasse o animal depois que ele estivesse desenvolvido, tudo bem. Não, mas castram ele com 1 mês de vida. O que acontece? Perpetua aquele animal para um estado de bebê recém-nascido. Ele nunca vai amadurecer, ele nunca vai chegar à fase adulta, ele nunca vai desenvolver o seu Wushu, que é a força natural, e que também é o nome que se fala, que se refere à arte marcial chinesa. Kung Fu é a habilidade, o Wushu é a força natural. Né? Então, o tigre tem o seu Wushu, até a barata tem o seu Wushu, menos os animais pet. Infelizmente. Aí depois o dono não quer mais brincar disso, pega e solta ele na rua.
e ele não tem a menor defesa, porque ele é um recém-nascido. Imagina pegar uma criança de 2 anos e jogar ela na rua. É o que é um pet. Ah, eu tenho um Rottweiler, eu tenho um Pitbull, mas eles são umas crianças. Eles não são crianças, eles são castrados. É muito diferente. E você vê que eles têm... Uma boa parte tem problema neurológico, ele não consegue ficar com a língua dentro da boca. A língua fica pendurada. É muita judiação. Mas, enfim. O Wushu, né? O Wushu é a força natural. Só que o Wushu, a força natural do ser humano, ela tem que ser desenvolvida. Por isso, as práticas marciais e espirituais. Então, tem a linha, né, da arte marcial chinesa budista, que é o Shaolin, e tem a arte marcial taoísta, que é o Neijia, que é a força interna. Então, são 2 segmentos. No começo, era junto. Em algum momento, se separou e se dividiu entre 2 segmentos. O segmento da força, né, da musculatura e da dureza, e a força dos tendões e da flexibilidade. Eu sigo a força interna dos tendões e da flexibilidade. Mesmo porque a própria natureza da mulher, ela já é de ligamentos, né? A mulher por si só, ela já é felina, né? Então, eu pessoalmente também acho e vejo com os olhos de que a força interna, né, da arte marcial taoísta, ela é uma arte feminina. Visto que os mestres também, eles têm, né, a musculatura, eles têm tônus, eles têm os músculos como se fossem aço puro. Os ossos, os músculos são aço puro, mas eles não desenvolvem a força muscular. A força muscular, ela vem a partir do esforço. Quando você faz um movimento com uma sobrecarga, então você tem que ter um esforço para levantar aquela sobrecarga e o músculo vai se desenvolvendo. Então, essa é a força muscular. A força interna, ela vem do fluxo do Qi. Então, quando o Qi está muito forte, com um fluxo liberado dentro do corpo energético, o corpo físico vira aço imediatamente. Eu não estou fazendo barulho e ele mudou de gosto. Já ficou amargo, já não está tão refrescante, né? Como antes. Mas tudo bem. Então, aos pouquinhos, nós vamos juntando o quebra-cabeça. Né? Porque não dá para falar. Você vê, eu estou falando poucas coisas, mas há quanto tempo já estamos online? Já tem bastante tempo. Hoje eu me propus a sair do relógio, da marcação do relógio. Vamos conversar, vamos falar sem hora, sem tempo. Vamos conversando. Porque aí nós vamos juntando, né, as peças do mosaico. Então, o Wushu é a força natural, mas a humana tem que ser desenvolvida. E as 2 mulheres com a sopa de pedras, que na verdade é a sopa de marisco. Como é essa história? Então, uma delas ficou doente e as 2 são praticantes, né, do Tao. O que significa ser praticante do Tao? Significa que você já entendeu, né, o seu propósito de vida, já está caminhando para realizar o Tao, você já não está mais no taoísmo, que é procurando o Tao. Você já tem o Tao e já vai, né, dali para frente, os próximos passos, cada vez mais você está mais próximo da realização do Tao. Porque você já sabe os procedimentos, né? Sabe o caminho virtuoso, sabe a alimentação adequada, e isso acelera muito o processo. Então, a sopa de pedras, que é a sopa de marisco, ela vem justamente para discutir um momento de 2 praticantes que já tinham uma alimentação do Tao.
Então, a alimentação do tal, qual é? Não come carne e nem os 5 vegetais pungentes. Por que eles são vegetais pungentes? Porque a frequência, né, da energia desses alimentos desorganizam a sua mente. E a carne, ela tem uma frequência tão baixa que se você come, a sua frequência começa a vibrar na frequência da carne. Eu não vou falar sobre isso porque vai ficar mórbido. Não para mim, mas talvez para você. Mas entenda que se você come carne, você pode até se desenvolver, mas não vai se elevar. Porque para se elevar, você tem que elevar a sua frequência, que foi o que Buda Gautama fez. Quando ele elevou a frequência dele à frequência de Deus, houve uma permeabilização automática. Porque se o que está dentro é igual ao que está fora, se torna um. É como se eu tivesse uma garrafa com água do mar e uma rolha. Arrolho a água do mar, né? Dou uma rolhada na água do mar dentro da garrafa e devolvo ela para o oceano. Então, o que está dentro da garrafa é igual ao que está fora da garrafa. Mas a rolha impede que haja, né, como é que fala? Eu não estou encontrando a palavra agora, mas a ideia é que a rolha impede que se torne um, né, que a água que está dentro, né, se dissolva e se integre na água do mar, se tornando uma coisa só. Então, isso é uma analogia para dizer que nós somos uma parte de Deus que entrou na garrafa corpo e a mente é a rolha. Se você tira a rolha, a mente, então você vai ver que o que está dentro é igual ao que está fora. E aí se funde numa coisa só e se torna um. A ideia é essa. E por que que isso não acontece? Se você fechar os olhos agora, o que você vê? Se você vê imagens coloridas, é porque você está sob alucinação. Provavelmente do açúcar, porque o açúcar, ele dá muitas imagens coloridas quando você fecha os olhos. E a mente fica dando um looping. Se você não está vendo imagens coloridas, mas está vendo um escuro, esse escuro é o vazio. Que o Bruce Lee falava, quem encontra o vazio interior será preenchido por energia, amor e força. Então você está no vazio. Mas esse vazio, esse escuro, é o seu karma. Porque quando você tirar esse vazio, esse escuro, você vai ver luz. Porque você é luz e atrás do vazio tem luz. Então o vazio é uma cortina que precisa ser tirada. Ela é muito fina. Ela é menos que uma folha de papel. E eu estou te falando isso não é porque eu li num livro ou porque alguém vai, porque eu vivi isso. Eu abri esse vazio com a minha espada lá no mundo das ideias, e quando eu cortei esse vazio, ele enrolou e passou por mim, e eu entrei numa outra realidade lá. Então, quando você treina dentro, é diferente de quando você treina fora, né? O buguei é para vencer o inimigo fora. São técnicas e táticas e estratégias de combate de campo para vencer o inimigo fora. Agora, você pode pegar tudo isso e vencer o inimigo dentro. Daí diz, se você venceu a si mesmo, você não pode ser vencido por nada nem por ninguém. E os mestres estão sempre falando isso, né? O yoga. O que é o yoga? Primeira coisa que você faz quando começa o yoga é fecha os olhos, né? E se desligue do mundo externo e passe para o seu mundo interior. E a partir daquele momento, tudo vai acontecer aqui dentro. Então, cada vez mais eu estou desligado do mundo externo e cada vez mais unido ao meu mundo interior. Então, o yoga é uma passagem, né? Aonde você vai
através da técnica, através do controle, se desligar do mundo externo, se conectar com o mundo interno, e é de dentro para dentro. Então, cada vez mais você fica menos envolvido com o mundo fora, e cada vez mais você fica conectado com o mundo dentro. Isso é possível? Claro que é, senão não teria tanta gente fazendo yoga, e a proposta do yoga é exatamente isso, né? Também te falo por experiência, porque o yoga é uma técnica de controle, e aí tem pessoas que gostam de ficar controlando, querem controlar tudo. Então, enquanto você não consegue a autoridade para controlar, nossa, é muito legal, eu vou controlar minha respiração, vou imaginar que eu estou pensando, estou sentindo um prana entrando pelas narinas, o prana é partículas luminosas azuis ou rosa, depende, eu posso selecionar, eu estou no controle, eu decido. Aí ele passa pelos alvéolos, entra na corrente sanguínea, eu estou controlando, estou direcionando o Ti, por controle. É muito agradável, mas se você consegue fazer isso, se você consegue essa autoridade, aí vem um ponto importante. Quando você consegue essa autoridade, se você não comandar, não vai acontecer nada. E isso pode ser assustador. Porque se você não comandar a sua respiração, ela simplesmente não vai respirar. E você tem que ficar o tempo todo controlando a sua respiração. Porque até então, quando você não tem o controle, a respiração ela é automática. É um pulsar natural. Mas se você assume o controle ao ponto de ser obedecido, que é a voz de comando, que é um dos CIDs que você adquire através do yoga, a voz de comando. Sua respiração vai parar. E aí você tem que ficar o tempo todo, eu estou passando mal, o que é? Claro, não estou respirando, então deixa eu respirar. Isso pode ser um pesadelo. E não é lenda, tá? E também não é fábula. É assim que acontecem as coisas para quem realmente pratica o yoga, com disciplina, né? E eu falo até com um tom mais austero, por causa e porque é muito importante entender que yoga é todo dia, 24 horas por dia. Se você é um praticante de yoga, você está praticando para ser o quê? Para ter o quê? Para controlar o quê? E você tem que ficar 24 horas por dia, né, conectado, praticando e fazendo o yoga, até que ela passe a ser natural. Você treina para ser. Né? Para ser o quê? Ele não ficou amargo agora. Que incrível. Está acompanhando? Então, a história das duas mulheres com a sopa de pedra é assim. Uma delas ficou doente. Estava muito fraca. E ela queria uma sopa de marisco, da época que ela ainda não era praticante. E a outra, sabendo, né, do que significa comer carne naquele nível, né, de prática, ia praticamente estragar tudo, né? Então, o que esta mulher que estava cuidando da outra fez? Ela pegou pedras, colocou dentro de uma panela, lavou as pedras. Então, o barulho das pedras é igual ao barulho dos mariscos quando eles estão sendo lavados para serem preparados. Aí ela fez a sopa de pedra e levou o caldo para a outra mulher que estava em convalescência, que estava doente. Aí ela tomou a sopa, ela se recuperou, mas depois que ela se recuperou, ela ficou muito triste, porque ela falou, nossa, por causa de uma sopa, de um momento da minha vida, eu estraguei tudo, né? Porque eu não podia ter tomado aquela sopa,
E aí ela estava cheia de sentimentos de culpa, de pesar, né? Porque aí passou daquele quadro, daquela necessidade, ela viu o que ela tinha feito. E a outra falou assim, não, não se preocupa, porque você não tomou uma sopa de marisco. Você tomou uma sopa de pedra. Muito bem. Então, vamos começar. E a lógica, a mulher ficou contente de saber que ela não tinha quebrado todo um trabalho de antes. Então, agora vamos estudar essa história por vários ângulos. Mas antes, como que ela tomou uma sopa de pedra e não percebeu que não era mariscos? Porque a sopa de pedra preparada na a sopa de marisco preparada na China, ela vai muito gengibre e sal. Então, como vai muito gengibre e sal, ela sentiu o gosto do sal, ela sentiu o gosto do gengibre e não percebeu que não tinha marisco. E aí ela ficou super bem. Muito bem. Então, essa história oferece muitos dados para você entender. E a mulher que fez a sopa de marisco com pedras, ela mentiu. Ela enganou a outra. Para poder salvar a outra, ela mentiu e enganou a outra. A outra, por sua vez, num momento de fraqueza, não teve firmeza interior o suficiente para se manter firme. Também é um outro ângulo dentro da história. No primeiro ângulo, fala, nossa, uma ajudou a outra e a outra ficou feliz porque não quebrou o voto e a outra foi super inteligente. Isso é uma parte positiva, luminosa, de uma estratégia na luz. Mas se você for ver o dorso de toda essa ação, uma foi mentirosa, enganou a outra, por sua vez, não teve força de vontade no momento de fraqueza, ela não se manteve firme, e se dependesse dela, ela teria quebrado o próprio voto. Isso tem mérito? Ela não comeu o marisco. Então, tecnicamente falando, ela continua sem comer o alimento que abaixa a frequência. Por outro lado, ela tem mérito espiritual? Ela tem virtude? No campo virtuoso, ela tem virtude? Porque quando eu fazia Aido, uma das primeiras coisas que me foi ensinado é os termos mornos, os meios termos, escondem ou mostram, evidenciam o que as pessoas têm de melhor ou pior. Porque nos extremos que a gente vai ver quem realmente, né, é virtuoso ou canalha. Quantos bons pais de famílias existem por falta de oportunidade de serem canalhas? Foi assim que eu aprendi. Foi assim que me foi ensinado. Então, se nós estamos vivendo hoje um momento caótico no mundo, também este flagelo, né, que está no mundo todo, é o campo do tal, porque o tal ele só se manifesta dentro de um flagelo. Então, é um momento muito especial e muito virtuoso, porque é um momento em que está separando o joio do trigo. Estou usando de metáforas que você conhece, né? Separar o joio do trigo. Então, o caos é um momento, a oportunidade é um momento, o extremo é um momento de dizer, né, quem é joio e quem é trigo. Então, essas duas senhoras, uma que enganou a outra, mentiu para a outra que, pensando que estava tomando uma sopa de marisco, ficou feliz, se sentiu bem e se curou. E tem um outro ângulo aí que é importante
e que também ninguém está vendo e percebendo, penso eu, mas se tiver, parabéns. Ela tomou uma sopa, na verdade, de gengibre com sal. E talvez o que ela estivesse sentindo no corpo dela, a falta e a necessidade para ela ter um up, era o gengibre com sal. Parou para pensar nisso? Talvez porque você nunca tenha tomado chá de gengibre com sal. Mas eu já falei, isso está no meu manual, né, da Hot Diet, que é um livreto onde eu falo algumas coisas, o coração da dieta quente. E lá eu falo que eu, né, faço um depoimento pessoal, de que nos momentos de maior fraqueza física e orgânica que eu tinha, porque na época eu tinha 1/3 do estômago com gastrite hemorrágica não diagnosticado. E eu fazia Kendo, 1 hora e meia de Kendo, 3 vezes por semana. Eu fazia Shorin Kenpo, fazia Aikido, que era umas quase 2 horas, 2 horas e meia. De manhã eu fazia Tai Chi, Xingyi, Bagua. Eu ficava o dia inteiro treinando com 1/3 do estômago sangrando, há anos. Então, o que me colocava em pé no treino quando eu despencava? Chá de gengibre com sal. Eu fazia o chá de gengibre com sal, levava numa garrafa térmica, e à medida que eu ia treinando, quando eu percebia que eu estava despencando, eu ia lá e dava uma calibrada com chá de gengibre. E todo mundo tirava sarro da minha cara, e eu nunca me preocupei com isso, né? Aí. Tadakimasu. Porque se eu fosse me preocupar com o que o mundo fora fala, eu não seria quem sou hoje, né? Muito bem, só sei que chegou depois de um certo tempo, aí tinha aikidoísta que falava, você trouxe aquele chá aí? Dá um pouquinho daquele chá pra gente. Por quê? Porque eles tomavam e também ficavam com up, eles recuperavam o pique para continuar os treinos. E aí tinha até fila, né? E aí quase que eu levo 2 garrafas, uma para atender a demanda e a outra para mim, né? Mas tendo essa informação, essa experiência, essa consciência sobre o que é uma dieta quente, né, que é a Hot Diet, o poder do gengibre, o chá do gengibre com sal, então eu vi um outro ângulo nessa história que também não ficou iluminado e claro ao campo da consciência da visão, do entendimento, que o chá, a sopa de pedra, nada mais era do que um chá de gengibre com sal, e isso foi o suficiente para dar o up na segunda mulher, que era a mulher que estava debilitada, e ela se recuperou. Então, veja quantas coisas existem numa única ação. E lógico que tem outras tantas, né? Mas eu só trouxe o brilho de alguns ângulos, porque também isso é uma forma de despertar em você, né, uma visão um pouco mais profunda, uma percepção visual um pouco mais minuciosa do que está sendo apresentado, quer seja ao nível de história, né, história moral, né, história moral espiritual, como é o caso da sopa de pedras, né, que é a sopa de marisco, como tantas outras que são usadas, né, dentro do taoísmo, cristianismo, budismo, enfim. Você também pode ter essa visão dentro dos treinamentos. Eu, quando treinava Aikido, eu tinha um olhar muito, né, muito assim, sabe aquele olhar de raio-x, de ultrassom? Eu procurava ver além do que estava sendo mostrado. Quando eu comecei a espada marcial chinesa, essa aqui é a espada dupla.
do Bagua. Ela é uma espada gêmea. São duas. Você olha, vê uma, mas são duas. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para você. Ela não quer abrir. Ah, ela não queria ser mostrada. Aqui, ó. Tá dando para ver que são duas? Mas você olha assim e... desapareceu, ficou uma só. Entendeu? Então, a espada dupla do Bagua é muito interessante. No Japão, eles têm um Niten, né? De Miyamoto Musashi, onde ele desenvolveu a técnica das duas espadas, né? A longa e a companheira, e trabalha com as duas. E, em algum momento ele falou, se eu tenho duas, por que eu uso uma só? Se eu tenho duas mãos, por que eu vou usar uma só? Então, ele começou a usar duas espadas. Na China, já tem duas espadas, que é a espada gêmea, né? A espada dupla Bagua. Então, você usa duas espadas iguais e tem movimentos muito interessantes, onde você vai trabalhar de forma ambidestra. Porque nós temos direita e esquerda e elas têm que ser iguais. Nós somos ambidestros. Então, o que eu faço com a direita tem que ser no mesmo nível com a esquerda. E quando eu comecei a aprender a espada chinesa, a única coisa que eu tinha era 7 minutos ou 5 minutos no domingo, uma vez por semana. Mestre Liu Tsimin ia na missão católica chinesa, e enquanto os filhos estudavam o chinês na escola de chinês, então ele fazia uma única vez o kati de 54 movimentos. 54 movimentos? É. Da espada chinesa, que era a minha meta, que era a minha missão, porque era o meu Ikigai. Quando eu conheci a espada chinesa, que se manifestou através do mestre Liu Tsimin, no ensaio, né, do primeiro encontro de Kung Fu que teve no ginásio poliesportivo Mauro Pinheiro, aqui em São Paulo, foi ali que eu vi a primeira vez essa espada, e eu olhei e falei, nossa, eu sou ela, vou buscar. E foi ali que eu encontrei o meu Ikigai, quer dizer, a consonância do que eu sou com o que eu faço, é a minha missão de vida, é aquilo que me dá ânimo e faz com que eu acorde todo dia e me levante, né, todas as manhãs. Estou neste momento com o canal Ikigai, e o canal Ikigai, ele não é um canal com o intuito de ser um canal de youtuber, porque eu não sou youtuber, mas é um canal no sentido literal da palavra, é onde eu estou abrindo para discutir o Ikigai e ajudar e me unir com outras pessoas que também estão vivendo o seu Ikigai ou estão buscando o seu Ikigai, que é a sua consonância do que você é com o que você faz, e vamos nos unir. Então, a minha proposta é dar, né, dicas, direções ou exercícios, literatura, filmes, não importa. Eu sempre vou oferecer um conteúdo variado para ajudar você a encontrar seu Ikigai. E lá nós já somos 158 praticantes ou buscadores do seu Ikigai. Você pode se inscrever no canal e você vai ser mais um Ikigai-K, né, que é o praticante do Ikigai. Mas, quando eu faço a espada chinesa, eu tinha 7 minutos
Nem isso. Uma vez por semana para aprender, porque eu não sabia o Cati, eu não tinha aula, ninguém queria me ensinar, então eu ficava. Quando ele executava o encadeamento, eu nem piscava, porque eu já tinha aprendido técnicas de como aprender através da observação. Então eu nem piscava e ficava olhando cada fotograma, cada nanograma do movimento da espada. E com isso, eu aprendi a espada no mundo das ideias. E chegou uma hora que eu me sentia meio que um zumbi, ou seja, é um espírito que não tem corpo. Eu aprendi ao inverso, né? Porque você aprende a forma para entender o que ela diz. Mas eu tinha entendido o que ela disse, ou que ela dizia, sem ter a forma. E aí, a forma, né? Queria escrever nesse mundo, queria falar nesse mundo. O espírito queria falar nesse mundo, mas não tinha a forma, não tinha o corpo para se expressar. Então, era muito sofrido para mim. E aí eu comecei a ganhar de muitas pessoas, né, catis de espada chinesa. Mas todas me davam os 37 básicos, os 37 movimentos, que é a forma básica da China continental. Porque foi subtraído os movimentos mais complicados e ficou só os mais simples. Em 15 dias, eu peguei aquele livro, né, aquela sequência em desenho e transformei ela numa sequência móvel. Eu levei 15 dias para conseguir fazer isso. E desenvolvi sozinha. Até o Jorge Guimarães, que é um grande samurai, que deixou esse mundo o ano passado, fez 1 ano agora em outubro, ele também sentindo isso, ele mesmo também me trouxe, que eu tenho até hoje guardado com muito apreço, uma cópia, uma xerox, desse básico do Cati da espada chinesa. E quando ele me trouxe, eu olhei e vi que era a mesma, eu tive até uma certa decepção e frustração, porque eu falei, de novo, né? Porque vários alunos tinham me trazido a mesma, né? E eu pensando que era do Liu Cixmin, e nenhuma delas era do Liu Cixmin. E aí, quando o Jorge Guimarães me trouxe, eu olhei e vi, e não deu para, né, disfarçar, camuflar ou mudar a minha frustração. E o Jorge Guimarães é de uma sensibilidade de percepção imediata. Ele percebeu a minha frustração. Mas eu fiz uma outra leitura. Eu disse assim, em vez de dizer, estou frustrado, até o Jorge Guimarães me trouxe o Cati, que não é o do Liu, eu fiz uma leitura diferente. Eu falei, se até o Jorge Guimarães me trouxe esse Cati, então significa que eu tenho que aprender esse Cati desse jeito. E o meu caminho da espada está me ensinando o que eu preciso saber através do meu esforço e do meu desempenho. Eu fiz uma outra leitura. E a partir daquele momento eu peguei aquela apostila, né, que o Jorge tinha me trazido, e em 15 minutos eu sabia fazer, em 15 dias eu sabia fazer a sequência. Eu tinha dado vida àquela sequência. E aí eu comecei a me apresentar nos eventos com essa sequência básica. E foi numa dessas apresentações que o Branquinho, né, que acho que deve estar no Canadá até hoje, ele chegou para mim e falou, Vel, seus movimentos estão muito bons. Você não quer entrar, né, para os campeonatos oficiais? E aí eu achei interessante, me senti lisonjeada, mas naquele momento eu não me interessei ainda em entrar em campeonatos oficiais. Eu só fui entrar em campeonatos oficiais em 98, praticamente uns 5, 6 anos, ou 7, 8, 9, 10, sei lá quantos anos depois, que eu fiz o curso. Foi em 94. Foi em 94 que eu fiz o curso com o Liu Cixmin, porque foi o primeiro e talvez o único curso que ele tenha dado de espada tradicional chinesa, taoísta, que é da linhagem dele. Então, eu fiz esse curso, acompanhei todo, né, a didática e as aulas. Ele gravou um vídeo, que é um vídeo didático, que
tem até hoje, né? Agora em DVD. Mas eu levei 2 anos depois do curso, mais 2 anos para conseguir fazer e incorporar essa sequência do Liu Tzu. E em 98, com o aconselhamento do Shifu, né, Braulio Estevam, que era meu sócio na época, ele falava, Velz, vai competir, seu nível é muito bom, vai competir, e aí eu peguei e aceitei né, esse conselho, né, esse convite do Shifu, Braulio Estevam, e me inscrevi num campeonato que teve, né, amistoso em Americana. Foi minha primeira competição, foi em dezembro de 98. Eu fui até a Americana, competi com o estilo Li, de Tahiti, e a espada Tahiti do mestre Liu Tzu. E, para minha surpresa, eu ganhei das favoritas. Tanto na forma como na arma, né, da espada. No ano seguinte, em 99, eu entrei para os campeonatos oficiais da Federação Paulista de Kung Fu, da Confederação Brasileira de Kung Fu, e também lá eu ganhei o brasileiro. E aí, dei sequência, e até hoje os títulos continuam sendo meus. E desde 98. Então, aí está a revelação, né, das minhas 3 altas performances. A primeira, porque eu decidi e tive muita atitude. A segunda, quando eu já me harmonizando com o universo conspirou a meu favor, e eu realizei o The Secret, né, porque eu consegui ser melhor e ter um retorno, né, em moeda maior do que na primeira vez, quando foi através do esforço e da atitude. E o terceiro, quando eu fui atleta para não, na realidade, competir para ganhar, né, mas para apresentar o meu estilo e para abrir um ranking dentro das minhas artes, que até então não tinham essas modalidades dentro dos campeonatos oficiais. E o único jeito delas entrarem em campeonatos oficiais era eu me inscrevendo e participando dos campeonatos. E esse ranking existe até hoje porque eu até hoje continuo competindo, certo? Mas é fruto de um desenvolvimento pessoal através do meu esforço. E agora eu tenho o Coach Ikigai. Sou Coach Ikigai, onde eu ministro cursos para que as pessoas que queiram manifestar o seu Ikigai e a sua auto-performance saibam, né, ou recebam as minhas dicas, né, entre aspas, do que foi importante nos momentos decisivos para que eu pudesse ter tido 3 vezes consecutivas, né, alta performance e realização profissional, espiritual e como atleta, ok? Agora estou indo para o meu 4º desafio, mas eu vou contar depois, ok? Então, foi muito bom passar esses minutos com você, se você ficou aí até agora. Te agradeço a sua atenção. E já vamos para quase 1 hora, né? Então tá, muito obrigada. E Matanê. Até breve. Matanê.